Fala, turma. Hoje é aula na prática. Hoje eu vou te mostrar como que você faz para identificar se o problema do seu evento não está vendendo é preço ou é outro motivo que você ainda não sabe qual que é. Então preste muita atenção nessa aula. Hoje eu vou mostrar para você como que você descobre se o seu problema é preço e como que você faz para resolver esse problema e aí sim dar continuidade no seu evento vendendo bastante ingresso. Aqui na minha tela eu tenho para vocês um quadro, tá? Onde eu vou passar cada passo. Por que vende? Por que não vende? Qual é a solução? Qual é a dor? O que você pode usar para melhorar ou para testar isso e ter a certeza que realmente o seu evento não está vendendo por preço, tá? Esse é o vídeo de hoje. Vai ter outros assuntos, por que os ingressos não vendem, mas eu vou trazer em outros vídeos. A tendência é que esse vídeo seja curto, direto e prático, tá bom? Vamos lá. Não vende ingresso, o problema é preço? Como que eu faço para identificar se o problema de não vender ingresso é preço ou é outro motivo, tá? Primeira pergunta que você tem que se fazer é: o seu evento ele está vendendo ou não está vendendo? O que seria estar vendendo? Ah, a cada 3 dias vende um ingresso, a cada 5 dias vende um ingresso, 2 ingressos, ou não está vendendo nada, zero. Faz uma semana que não vende ingresso, agora faz 10 dias que não vende ingresso, agora faz 15 dias que não vende de ingresso. E aí, junto com essa pergunta, o que que você vai identificar? A primeira coisa é: está vendendo ou não? Você vai se perguntar se o evento está vendendo ou não está vendendo. Se o seu evento está vendendo, provavelmente você vai fazer um ajuste que ele vai começar a vender numa frequência maior, estratégica. Se ele não está vendendo, aqui você tem um gargalo para você corrigir. Por mais que não vender é ruim, só que às vezes o não vender ele está muito mais explícito o que que você realmente precisa melhorar para começar a vender, tá? Então a gente vai fazer a primeira pergunta é: o nosso evento está vendendo ou não está vendendo? Qual é a diferença? Não vendendo, ele não vende nada, nem ingresso. Tem um fluxo ali de pessoas no nosso site, mas ele não vende, zero, total de zero vendas. E a segunda pergunta é: ele está vendendo e qual é a frequência que ele vende? Então ele vende um ingresso a cada 3 dias, ele vende 5 ingressos na semana inteira, mas ele não é consistente, não é recorrente. A segunda pergunta que você vai se fazer é: o que que seu público fala? Tá? Uma das formas mais fácil e rápida de você identificar o porquê o seu evento não está vendendo é ouvir seu público. Tá? Então, assim, o que que as pessoas chegam até você, o que que elas falam? Ah, eu vou comprar, eu não vou comprar, ah, tá caro. Não, eu vou comprar assim que eu receber o pagamento. Ah, eu não sei se eu vou. O que que eles falam para você? É muito importante você ouvir o seu público para que você tome decisões em cima de uma certeza e não do achismo. Então, a segunda pergunta que você vai se fazer depois de você identificar se o seu evento está vendendo ou não, a segunda é: o que que o público fala do seu evento? Não, eu vou comprar, só vou, estou esperando receber. Não, eu não vou comprar, eu acho que eu não vou nesse evento, tá? Então, é muito bom você ouvir. E aí, a dor é: fala que vai comprar e não compra. Essa primeira dor eu acho que é o mais recorrente que acontece nos eventos. Ah, todo mundo vai, todo mundo está falando que vai, mas ninguém compra, tá? Todo mundo está falando que vai, mas ninguém compra. E como que você faz para resolver? A maioria das pessoas que ela fala é que eu vou no evento, mas ainda não comprou. Existem duas coisas aqui que pode estar ligado a isso. Primeiro é o preço, tá? O preço não está de acordo com o que ela acredita. Ou o valor, tá? Segunda coisa é valor. E a terceira coisa é: se você não determinar um prazo de término das coisas, ela vai ficar sempre à vontade para tomar decisão só no último momento. Tá? Então vamos supor que você tá fazendo uma promoção ali que seja de casadinha, você não dá um checkmark nessa pessoa, deixa lá aberto o tempo todo. Ó, tá aí, se você quiser compra, se não quiser também não compra. E aí o que que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar prorrogando a tomada de decisão. Ela não vai comprar agora, não, depois eu compro, depois eu compro, depois eu compro. Por quê? Porque ela comprar agora ou não comprar não impacta nada financeiramente para ela. Então, você vai ver que ela vai começar a prorrogar porque ela está numa situação muito confortável. Então, quando você tira o consumidor dessa zona de conforto, de que ele pode comprar o momento que ele quer, você vai ver que as coisas vão começar a mudar, tá? Essa é uma dor, então fala que vai comprar e não compra. E uma solução, a primeira solução aqui que a gente pode fazer nesse sentido é: dê uma alternativa de compra para ela, tá? E o que que você pode experimentar? Você pode usar duas coisas. Aqui você pode usar um comprar sem taxa ou parcelamento, tá? E com um novo canal de aquisição, então vamos supor que você é um evento que ele só vende online, no seu site tem uma taxa de 10%, tá? Então o ingresso custa R$ 100 mais R$ 10 de taxa. E esse cliente ele não tem a cultura de pagar a taxa e ele fala: ó, cara, não vou pagar essa taxa aí, quando der eu compro, lá pra frente eu compro. E aí o que que você vai fazer nesse caso? O primeiro teste é: você vai dar uma solução de parcelamento para ele, ou você vai dar uma solução para ele de comprar sem taxa. Como que ele faz? Pode ser até via comissário. Então você tem um comissário ali e você vai falar para ele assim: ó, seguinte, se você comprar comigo aqui, eu te mando o seu QR Code aí, o seu ingresso, e comigo você não tem taxa, você consegue comprar aqui sem taxa, ok? E aí, fazendo esse teste, ou mandando ele para, ó, você tem 10% no site de pagamento de taxa, mas você consegue parcelar até, sei lá, 5 vezes sem juros, tá? Então, dê uma opção para ele diversificada.
tá? Outras opções para ele de testar se realmente é preço, se é taxa, isentando ele daquela taxa ali, daquela responsabilidade a mais que ele não se identificou no seu evento. E a terceira opção também pode ser o ponto de venda físico. Então, se você tem um evento que ainda ele vende ingresso de um ponto de venda físico, dá para você falar para ele, orientar ele ao ponto de venda mais. Depois que identificou se o evento está vendendo ou não, você vai ouvir o que seu público fala. E se ele te falar algo relacionado, eu vou comprar, mas ainda não comprou e fica enrolando, e todo mundo fala que vai, não, a gente vai, eu vou, fulaninho vai, todo mundo tá falando que vai. Pô, a festa tá muito bem falada, mas não tá vendendo, provavelmente alguma coisa relacionada a preço, tá? E aí você usa outros canais de aquisição para você ter essa certeza e para você ver o seu evento voltando a vender, tá bom? O terceiro passo aqui a gente vai para muito volume e pouca venda. O que que seria? Cara, seu evento tá muito bem falado. A gente já passou pelo passo 2, tá muito bem falado, todo mundo tá falando. Pô, tá site, você gera o store lá com o link, todo mundo clica, todo mundo vai pro site, uma loucura. Você vai falar, meu Deus, se tudo isso, esse volume todo, principalmente por tráfego pago, tivesse vendendo, você já estaria rico, né? Você já estaria, tinha dado sold out no seu evento. E como que você identifica isso e como que você melhora isso, tá? Muita venda e pouca, muita procura e pouca venda, esse talvez o aspecto mais fácil de resolver. Porque se você está tendo muita procura, muito volume no site, você tem interesse, então tem muitas pessoas interessadas no seu evento através de orgânico, através do seu Instagram, através de um parceiro, através do tráfego pago, só que não vende. Quando você tem muito volume e pouca venda, existem outras maneiras também de identificar, mas a primeira coisa é não tá vendendo, você tem muito volume e não vende. Não vende, eu tenho muito volume e não vendo, provavelmente a questão sim é preço. E aí a dor é, muita gente no site vai até o pagamento e não compra. Então a pessoa vai lá, entra no seu site, seleciona o ingresso, depois que ela selecionou o ingresso, ela vai para o checkout, que é onde você coloca os dados de pagamento, e aí ela vai lá e começa a preencher os dados, e não compra. Aí ela sai. Aí entra o próximo comprador, não compra e sai. Aí entra o próximo comprador, não compra e sai. Isso são duas coisas. Taxa, isso é quase certeza que vai ser taxa, ou seu checkout é tão confuso que o cliente não consegue se decidir. Tá? Aqui a gente vai só um pouquinho da questão de valor, mas o que que acontece? Se o seu checkout ele é muito confuso, ele é muito cheio de informação, é muita promoção, é isso, é aquilo, nossa, informações e compra segura e não sei o quê, o cliente ele vai ficar tão indeciso com aquilo ali que o tempo todo ele sai. Na verdade, o cliente de ingresso ele está pensando em desistir o tempo inteiro. E aí, quando que você faz isso, você não consegue ter uma clareza do que você oferece para ele, você vai ver que toda hora ele vai chegar na hora de comprar, ele vai olhar aquela bagunça e ele vai sair. Ele vai chegar lá, vai ver aquela bagunça, ele vai sair. E a outra coisa similar a isso é o preço. Então, R$ 100, taxa de 15%, 100 mais 15, pô, R$ 15. Eu não vou pagar R$ 15 de taxa. E ele sai. Então, ele só consegue ver isso no final. Se sua taxa ela vinha antes, sua taxa ela vinha ali na landing page, ali na hora que ele clica no evento, ele já cai naquela página que tem R$ 100 mais 15 de taxa, por exemplo, provavelmente ele já vai desistir ali. Mas a grande maioria das plataformas de ingresso, a taxa é no checkout. Então, ele coloca o ingresso no carrinho, quando ele vai pagar, tá lá R$ 100 mais 15% de taxa de adesão, por exemplo. E aí ele começa a desistir, porque ele não vê valor suficiente para comprar o ingresso com aquela taxa. E aí o que que você pode fazer aqui? Qual é a solução que você pode oferecer para essa dor? Uma promoção agressiva, desde que ela tenha prazo de término, sem taxa no site, ou compre um e o segundo ingresso ou off por 50%, 25%, 30%. Essa promoção você tem que fazer, você tem que medir. E aí, o que que vai mudar nesse caso? Lembrando que aqui, essa solução, ela não é para fazer todos os seus ingressos vender, é para você identificar onde está o problema. Então, a partir do momento que você tem um fluxo muito grande de pessoas no seu site, as pessoas chegam lá e não compram, você tem um problema ali, você tem um gargalo que a gente fala, e aí você precisa corrigir isso. Quando você faz uma promoção que você reduz um pouco o seu preço e os ingressos voltam a vender constantemente ali, recorrente, todo dia vende um, todo dia vende dois, e aí volta a vender, você teve uma resposta. Ó, com promoção vende, sem promoção não vende. Então pode ser que o seu valor, o seu preço individual, ele não tá agregado. E aí os clientes, quando ele olha aquilo lá, falam, cara, até que tá caro o valor correto desse ingresso. E aí ele não compra, tá? Então, duas opções que você pode fazer aqui é fazer uma taxa zero no site. Então, isenta ele da taxa, você assume essa responsabilidade e faz por um período. Ou você pode fazer uma promoção de compre um e leve um, compre dois e leve um, mas sempre tentando aumentar o volume de venda também. Então, compre dois e leve um é uma grande promoção, tá? Funciona muito bem. Compre um e o segundo sai por 50% off. Vamos supor, então um ingresso custa 100, o segundo vai sair 2% de 50. Isso costuma funcionar muito bem. E aí você tem que experimentar aqui, ó. Faça uma ação de promoção com prazo limite de no máximo 72 horas, tá? Então como que você faz para validar?
Por que isso você colocar um prazo limite? Porque quando você não coloca o prazo limite, quando você não coloca, o que vai acontecer? O cliente ele fica à vontade para tomar a decisão na hora que ele quer. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa que o cliente tome a decisão para a gente saber se a gente errou ou se acertou. Tá? Então, toda vez que você for fazer uma ação de compra, principalmente nessa questão de pagamento para saber de valor, coloca um prazo limite. Por exemplo, taxa zero por 48 horas, somente no final de semana. Taxa zero somente no domingo, 24 horas. E você vai ver. Tá? Você vai se programar, você vai fazer esse volume, as pessoas vão chegar no site, comprou, fez, comprou, deu certo? Provavelmente a questão é preço. Para o seu site, vai ter validado outras coisas também. E aí você começou a entender que o seu problema, nesse caso específico, era preço. E você, para as próximas ações, você vai melhorar essa questão de visibilidade de preço e também de sentimento do cliente chegar ali, ele achar se é justo ou não a questão de preço, tá? Já aproveitando isso, porque eu trouxe essa aula para vocês justamente hoje, porque está acontecendo muito comigo. Cada vez as taxas estão sendo mais elevadas, né? Então tem etiqueteira que cobra 10%, tem etiqueteira que cobra 15%, mais uma taxa ali de processamento de 2, 3%. Então o cliente ele está ficando insatisfeito com essa cobrança acima do preço do ingresso. Então, você fazer esse teste de forma isolada, ele vai te mostrar se o problema é preço ou não. Aí você tem que entender melhor qual é o momento, se você arca, se você consegue uma parceria com a etiqueteira, mas isso tem funcionado muito bem aqui, eu gostaria que vocês testassem aí também. Lembrando para vocês que sempre que você for fazer um teste, é de forma isolada. Taxa zero, faz esse teste primeiro e valida. Ó, não vendeu. Promoção, fiz esse teste aqui e vendeu. Então, talvez esse teste para o seu evento ele funcione muito melhor do que a taxa zero. Só que sempre tem que fazer de forma isolada. Nunca faça taxa zero e promoção ao mesmo tempo. Tá? Você não vai saber, você não vai entender o que funcionou para você e o que não funcionou. Testes são feitos assim, dessa forma. Sempre você isola uma variável e testa ela. Se funcionou, você mantém. Se não funcionou, você muda a promoção. Lembrando sempre de colocar um prazo limite, o cliente não sentir que ele pode tomar a decisão na hora que ele quiser e sim tomar a decisão na hora que a gente precisa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Também deixa seu like aqui se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo produtor, tá? E não esqueça de se inscrever no canal aqui, que vai fortalecer muito a marca para que a gente consiga trazer cada vez mais vídeo aqui para você e facilitar a vida do seu evento na hora de vender ingressos de forma antecipada.